Ouça com fé a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dada nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhes: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Oremos. Senhor Deus, que a gente não saia daqui hoje como seus discípulos, sem compreender ainda. Que hoje os nossos olhos possam ver, os ouvidos ouvir, e dedicar toda a nossa fé e a nossa adoração ao Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém. Meus irmãos, a minha esposa, eu já vi algumas esposas falando, talvez as mulheres, vocês vão concordar comigo, que os homens só ouvem quando quer. É isso mesmo? Que a gente não dá ouvidos, que elas falam e a gente só ouve aquilo que a gente quer na verdade. Parece que os discípulos de Jesus eram um pouco assim, né? Parece que eles tinham uma certa espécie de dislexia espiritual. E parece que nós homens, de acordo com as nossas mulheres, somos assim. Algumas coisas tão óbvias, elas falam conosco e a gente não dá ouvido para elas. A dislexia é a dificuldade de juntar as letras para formar palavras. Você põe lá o B e o A é Bá. Um dislexo, ele tem dificuldade de fazer essa junção. E parece que nós, quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos homens como nós somos, a gente tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas claras, não é verdade? Talvez o nosso coração é duro, porque o próprio Jesus pergunta para os seus discípulos se o coração deles era duro, por isso eles não entendem, ou só entendem o que quisessem. Por isso que a gente às vezes também não dá ouvidos a elas. Mas quando nós vemos a nossa vida, nós vemos essa dificuldade de entender coisas básicas,
de juntar aquilo que o Senhor fala, juntar aquilo que o Senhor fez e entender o que Ele quer nos dizer e confiar em Deus. Nós precisamos, entre aspas, ser curados de uma dislexia espiritual. E talvez nós maridos também, para dar ouvidos às nossas mulheres. Aqui nós estamos diante de um texto que é a segunda multiplicação de Jesus. Nós já passamos por essa multiplicação. Aqui tem algumas coisas muito parecidas, mas algumas diferentes do primeiro milagre de Jesus, que Ele faz a mesma coisa. Mas Jesus agora é interessante que Ele está em terra gentia. Ele está na região de Decápolis, aquela região onde Ele liberta um homem que tinha uma legião de demônios, e o povo de Decápolis não queria Jesus lá, mandou Jesus embora. Mas Jesus dá uma segunda chance para essa região e Ele volta para lá. E nós vimos na semana passada Jesus curando um homem que era surdo. E nós falamos que nós temos que ser curados também de uma certa surdez espiritual, porque o Senhor Jesus, depois de fazer tudo isso, os seus discípulos ainda não entenderam, e Jesus pergunta para eles: vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem? Porque os discípulos de Jesus tinham essa dislexia espiritual e precisavam entender as coisas. Por isso o nosso tema hoje é: será que você ainda não compreendeu? Talvez você que está há anos ouvindo a palavra de Deus, você não consegue conectar o que Jesus diz para você, você não consegue conectar um B e um A, aquilo que Jesus já fez na sua vida, e você ainda não compreendeu quem é Jesus e o que Ele espera de você. Como eu orei depois de ler o texto, que hoje a gente saia daqui compreendendo a vontade do Senhor. Porque o que esse texto vai nos mostrar, o que Deus tem para nos dizer essa noite, é que Jesus já nos mostrou bastante para que nós possamos crer nele. Jesus já tem falado conosco bastante, mas talvez o nosso coração ainda está endurecido. E aqui nós vemos, o nosso primeiro ponto é como Jesus ele tem compaixão das pessoas. Ali diz que aquela multidão estava indo para ouvir Jesus, e eles já estavam ouvindo Jesus há 3 dias. E daí Jesus olha para aquele povo, e Jesus diz que Ele está com compaixão deles, porque Jesus fala assim: eles estão comigo há 3 dias, e eles não têm o que comer, e se eu mandar eles embora, se eu despedir eles de jejum, eles vão morrer, eles vão desfalecer. Mas os seus discípulos, o questionamento deles é: Senhor, mas como que nós vamos achar pão nesse deserto? No primeiro milagre, o problema não era de logística. Primeiro milagre, os discípulos falam assim: nós não temos dinheiro para sustentar esse povo, para dar comida para esse povo. Agora o problema é que eles estavam no deserto, não tinha ali um mercado, não tinha vilas, não tinha como comprar. E às vezes nós somos assim, nós preocupamos com as circunstâncias. Às vezes a gente está preocupado com a falta de dinheiro, ou às vezes a gente está preocupado com a circunstância logística da nossa vida. A gente olha para as circunstâncias e fala: como que a gente vai fazer agora? Mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus, Ele se preocupa também com as nossas necessidades temporais. A necessidade daquele povo era o quê? Comer. Então nós vemos que Jesus também tem compaixão da gente, das nossas necessidades, do pão mesmo que nós precisamos. O Senhor Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas nós também precisamos do pão. E às vezes quando a gente está com muita dificuldade, e a gente olha e pensa assim: aonde que eu vou comprar pão nesse deserto? Aonde que eu vou resolver esse problema? Ou como que eu vou resolver esse problema da minha família? Como que nós vamos resolver? Na fé, sabendo que o Senhor tem compaixão também das nossas vidas, dos nossos problemas temporais. O Senhor se preocupa com a salvação da nossa alma? Sim, com certeza, é o principal. Mas o Senhor também preocupa se um pai de família vai poder sustentar os seus filhos. O Senhor se preocupa também quando você está aflito com aquelas questões pessoais. Nós não temos um Deus tão distante que não possa ter compaixão dos nossos problemas terrenos.
O Senhor Jesus mostra isso. Jesus fala: não posso despedir desse povo, eles vão se perder pelo caminho, eles vão morrer de fome. Mas veja que interessante, que parece que a multidão não está preocupada com a comida, porque eles estavam ali já há quantos dias? Vocês perceberam na leitura? 3 dias. Parece que eles estavam ali se deleitando no Senhor, aprendendo de Jesus. Eles estavam satisfeitos por estar perto de Jesus, que eles não preocuparam mais com a comida deles. Eu vendo isso, eu pensei, eles estavam fazendo o que Jesus disse, eles estavam buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E qual que é a promessa do Senhor quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar? E as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto eles estão buscando o Senhor, enquanto eles estão parados 3 dias para aprender do Senhor, o Senhor está também preocupando com a necessidade de pão deles, porque o nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós. Mas esse questionamento no versículo 4, que eles perguntam: onde a gente vai achar pão nesse deserto? O que eles deviam falar para Jesus? Lembrando que teve esse milagre muito parecido há algum tempo atrás. Eles viram Jesus multiplicar 5 pães para alimentar 5.000 pessoas. O que eles deviam ter falado para Jesus? Era esse questionamento? Não. O que eles deviam ter falado? Jesus, faz de novo aquele milagre. Foi tão maravilhoso, foi tão legal que o Senhor fez, que sobrou até para a gente. Jesus, faz de novo aquele milagre. E eu fiquei pensando se eles esqueceram daquele milagre. Não é possível que eles esqueceram, ou se eles estavam fugindo das suas responsabilidades. Porque quem que distribuiu o pão? Eram os discípulos. Porque nós, como pais de família, temos a responsabilidade de sustentar os nossos filhos. Mas Deus, como Senhor dessa terra, Ele tem a responsabilidade de sustentar toda a terra. Deus dá o pão nosso de cada dia a todos os habitantes da terra. Daí você fala: poxa, Gabriel, não é assim não, tem gente com fome, tem gente morrendo de fome. Daí as pessoas perguntam: mas cadê Deus? Que não está lá naqueles países africanos, asiáticos, que as pessoas estão morrendo de fome. Deus não está lá? Deus está em todo lugar. Mas a questão é: por que nós, discípulos de Jesus, não estamos lá? Porque quem dá o pão é Jesus, mas quem que distribui o pão são os discípulos de Jesus. Então, quando alguém está com fome, morrendo de fome ou passando alguma necessidade, a pergunta não é onde está Deus, é onde a igreja não está ainda. Por que nós não estamos lá entregando o pão que Jesus multiplica para essas pessoas? Então eu imagino que os discípulos estão tentando fugir da sua responsabilidade. Mas aqui nós vemos que Jesus é esse que dá o pão. Jesus é esse que não só dá o pão físico, mas Ele mesmo usou a figura do pão para falar de si mesmo, que Ele é o pão da vida. Por isso Jesus é capaz de multiplicar aqueles pães para todos os homens, porque Jesus é aquele que sustenta e alimenta a vida de todo homem que nele crê. Não só o pão físico, mas o pão espiritual. Jesus é a solução para aquilo que os homens precisam. Ele é o pão da vida. E Ele tem compaixão das pessoas que estão padecendo sem a sua alimentação. Jesus alimenta todo aquele que chega até Ele, para a sua vida espiritual. Mas cabe uma pergunta para nós hoje. Você poderia parar esse ano 3 dias da sua vida para ficar ouvindo sobre Jesus? Para você ir para um congresso, um acampamento, não sei. Daí você vai falar assim: Gabriel, minha vida está muito corrida, não tenho 3 dias. Talvez você está tão preocupado com o pão dessa terra que não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, incentivo você aqui, meu irmão, minha irmã, a ter prazer em ouvir sobre Jesus. Eles estavam ali tão prazerosos que eles nem se preocuparam mais com esse pão físico, porque eles estavam buscando o reino de Deus em primeiro lugar.
E você, meu irmão que está aqui, pequena ovelha de Jesus, você está tão preocupado com o pão de amanhã? Você está tão preocupado se você vai ter sustento para a sua família? A ponto que isso te causa angústia, isso te causa ansiedade? Você está tão preocupado com alguma questão temporal dessa terra? Acalma o seu coração, ovelha de Jesus, porque as ovelhas de Jesus dizem o seguinte: o Senhor é o quê? E nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus sabe das nossas necessidades e Ele tem compaixão das suas ovelhas. Mas, meus irmãos, aqui nós vemos que após Jesus fazer esse milagre, diz o versículo 9 que Jesus alimenta ali 4.000 homens. Diz que Jesus o despede e ele vai para uma região chamada Dalmanuta. Essa região não aparece mais na Bíblia, mas nesse ínterim aparecem os fariseus. Os fariseus, eles eram ferrenhos em tentar questionar Jesus, mas diz que o objetivo deles era tentar o Senhor Jesus. Eles faziam perguntas para Jesus não para aprender sobre o Senhor, eles queriam tentar o Senhor, eles não criam no Senhor. E diz que eles pedem para o Senhor um sinal. Veja comigo o versículo 11. E saindo os fariseus, puseram a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Ao pedir um sinal, depois de fazer tanta coisa, depois de ensinar tanta coisa, diz que Jesus, ele arranca um gemido do seu espírito. Você já viu quando você tenta ensinar alguém uma coisa, que você já deu tudo de si para aquela pessoa e ela não entende? Jesus, mais ou menos assim: não é possível. Não é possível que essas pessoas não creem em mim. Eles me pedem um sinal e Jesus já tinha feito tanta coisa. Por isso, irmãos, eu pergunto para você se você já compreendeu tanta coisa que Deus já fez na sua vida. O fato de você nascer, o fato de você existir, tantos livramentos, quantas palavras você já ouviu. E talvez você ainda está pedindo um sinal para o Senhor, para Ele provar alguma coisa para você, tentando o Senhor. Será que às vezes a gente não arranca um suspiro assim do Senhor, como se fosse uma falta de paciência? Não é possível, porque aqueles que pedem um sinal de fato não creem, porque aqueles que creem não precisam de um sinal. Aqueles que confiam no Senhor, eles acreditam nas suas palavras. E hoje nós temos a palavra de Deus para poder acreditar no Senhor. Nós não precisamos de nenhum sinal. Do que mais você precisa para que Deus te mostre que Jesus é o único caminho, que não há vida sem Ele, que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Você precisa de ver mais o que? De tudo que o Senhor já fez na nossa vida, de tudo que você já aprendeu da palavra de Deus. Quantas vezes nós colocamos o Senhor à prova? Porque nós não precisamos de sinais, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós não precisamos de ver mais nada. Uma vez na outra igreja que eu pastoreava, veio um jovem, e esse jovem começou a vir na igreja e ele quis se batizar depois de alguns meses. E ele chegou um certo dia para nós e falou assim: pastor, só a escritura para mim não é suficiente. Se Jesus não aparecer para mim nos próximos meses, eu não volto mais na igreja. Falei: olha, você está muito ousado. Meus irmãos, se a escritura não é suficiente para nós crermos, se tudo que Ele já fez na nossa vida não é suficiente para que a gente entregue tudo para Ele, Jesus arranca um suspiro de falta de paciência da nossa incredulidade, do nosso coração duro. Mas veja que Jesus vai falar para os seus discípulos, depois que eles entram no barco, depois que Jesus deixa esses homens, diz o versículo 13, que Jesus embarca e ele foi para o outro lado, e daí diz que os seus discípulos, eles levaram só um pão. Eles eram ruins de logística, né?
Tinha acontecido ali um milagre, tinha sobrado 7 cestos de pães, e eles levam só um. Às vezes os crentes é assim, né? Desavisado, né? A gente não organiza muito bem as coisas. Mas diz que Jesus previne eles dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que era o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Jesus utiliza tudo o que estava acontecendo ali para falar com seus discípulos. Fermento que faz pão. O fermento dos fariseus nós já sabemos, está claro, eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. O fermento de Herodes era aqueles que buscavam o apoio político de Roma. Era aqueles que buscavam promessas terrenas dessa vida. Jesus fala: cuidado, fiquem atentos com o fermento desses homens. O que seria hoje então o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes para nós? Dos fariseus está claro, pessoas que não acreditam em Jesus. Mas hoje as pessoas, é dificilmente encontrar alguém que fala que não acredita no Senhor Jesus. Hoje, os fariseus modernos, eles falam assim: eu creio em Jesus, mas eu não preciso da igreja. Eu quero o cabeça, mas eu não quero o corpo. Quem está na igreja é uma coisa que não precisa mais, isso passou. Esse é o fermento dos fariseus modernos. Eu quero o cabeça, que é Cristo, mas não quero o seu corpo, que é a igreja. Cuidado com esse fermento. Esse fermento tem levado muita gente. O fermento de Herodes hoje é a idolatria política. Uns dizem que fulano é a solução, outros dizem que fulano é a solução. E o fermento de Herodes tenta mostrar para nós que nós precisamos de um político que vai melhorar na nossa vida. Os dois fermentos são perigosos para a igreja. A nossa resposta para esses fermentos é dizer que nós precisamos sim do corpo de Cristo, que não há vida com Jesus sem o seu corpo. Que eu preciso de você, meu irmão, para crescer junto comigo na fé. Eu preciso de Cristo e preciso dos meus irmãos em Cristo. Eu preciso de ouvir e me alimentar dessa palavra toda semana. Eu preciso da igreja. Essa é a nossa resposta para os fariseus modernos. A nossa resposta para o fermento dos Herodes modernos de hoje é: a igreja não está alinhada com nenhum político. A IPB não está alinhada com nenhum político. A IPB está alinhada com o Senhor Jesus e com a sua palavra. O púlpito das igrejas não podem ser abertos para nenhum político e nem para falar de política. O púlpito das igrejas é para falar da palavra de Deus. Cuidado com o fermento de Herodes. A nossa confiança não está nesse mundo, em governantes desse mundo. A nossa confiança está no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos da igreja, porque Jesus não é um cabeça sem corpo. Todos são importantes para o seu corpo. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas você vê que até agora os discípulos não entenderam. Porque quando Jesus alerta eles sobre isso, olha o versículo 16. Alguém lê para mim em voz alta o versículo 16 para tomar minha água. E eles discorriam entre si: é que não temos toca. Os discípulos não tinham entendido ainda. Eles não entenderam o ensino de Jesus. Logo após Jesus multiplicar mais uma vez alguns pães para milhares de pessoas. Era só eles fazerem uma conta simples, não é mesmo? Se no primeiro milagre Jesus com 5 pães alimentou 5.000, agora Jesus com 7 pães alimentou 4.000, eles tinham um pão apenas. Era uma conta simples, não é mesmo? Eles podiam juntar A, B mais A, que daria Bá, mas eles não conseguem juntar os 2 milagres de Jesus e ver que Jesus era suficiente para suprir as suas necessidades. Eles eram dislexos espirituais. Você acha que nós estamos muito longe dos discípulos? Quantas vezes Deus milagrosamente operou na nossa vida?
Há quantos anos Deus tem nos sustentado? O quanto Deus já nos abençoou, e quando a gente está numa situação difícil, o nosso coração treme diante da situação difícil. Só eu que sou assim aqui? Nós somos assim. E Jesus, depois disso, Jesus faz 7 perguntas para eles. Jesus pergunta para eles, por exemplo: vocês não compreenderam? A pergunta mais importante é no versículo 17, a última delas. Jesus fala: o coração de vocês está duro? Jesus chega a perguntar para eles: vocês têm olhos, mas vocês não veem? Os seus ouvidos não conseguem ouvir? Por isso que a semana passada eu falei daquela mulher daquele homem que Jesus cura os seus ouvidos, lembram? Que eu falei que nós precisamos ser curados da surdez espiritual. Será que a gente não consegue ver? Será que o nosso coração está tão duro que nós não conseguimos entender a vontade do Senhor para a nossa vida? Será que nós não vamos confiar no Senhor Jesus, confiar no Evangelho? Será que nós não vamos acreditar no que a Bíblia diz sobre Ele? O nosso coração vai ficar duro até quando? Você vai ficar cego até quando, meu irmão? Eu vou ficar com o coração duro até quando? Preocupado, como que eu vou sustentar os meus filhos? Ansioso com as situações da vida, no deserto dessa vida, sendo que nós vemos que Deus é o mesmo, Ele é poderoso para fazer milagres na vida do seu povo, e Ele tem feito milagres na vida do seu povo. Você pode talvez pegar o microfone aqui e contar quantos milagres, quantas provisões no deserto Deus já te socorreu, e daí vem uma nova situação difícil e a gente não crê. Como o Senhor, Ele precisa ter uma grande paciência conosco, não é verdade? Porque a gente não ouve. Nós fizemos um evangelismo essa semana, fomos numa casa, e as pessoas só ouvem o que elas querem. É impressionante, nosso coração muito duro. E daí eu falei durante uns 20, 30 minutos que Jesus perdoa pecados. Que aquele paralítico que chega perante Jesus, lembram? Jesus fala para ele: os filhos, teus pecados estão perdoados. Eu discorri uns 20 minutos sobre esse versículo. Jesus é o Filho de Deus que perdoa pecados. A nossa maior necessidade é ter perdão de pecados. Falei uns 20 minutos sobre isso. Foi, Nara? Daí a senhora chega no final para mim e fala assim: a palavra hoje foi para mim, foi sobre cura. Porque nós só ouvimos aquilo que nós queremos. Mas Deus estava falando: Jesus é o Filho de Deus que perdoa pecados. Deus tem que ter uma grande paciência conosco, porque a gente não ouve o que Ele tem para falar. Mas a boa notícia para nós é que Jesus tem compaixão de nós. E a boa notícia é que Ele vai nos conduzir até a vida eterna. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai quebrantar o nosso coração, Ele vai abrir os nossos ouvidos. Uma hora nós vamos ter que compreender e entregar tudo para Ele. Portanto, meus irmãos, nós vemos que não precisa mais nenhum sinal. Jesus não vai dar nenhum sinal a mais. A sua palavra basta para que nós possamos ter a salvação, uma vida abençoada. Nós não precisamos de ver mais nada. E já é o tempo de crer. Já é o tempo de entregar tudo para o nosso Salvador. Hoje é o dia da salvação. Não espere mais. Você vai esperar mais o quê? O que precisa ser mostrado para você? Creia hoje, entregue o seu coração hoje, se arrependa hoje. Jesus é o único caminho. Perdoe hoje, se entregue ao reino de Deus hoje. Seja esses discípulos hoje que vão entregar pão que Jesus vai multiplicar para outras pessoas. É o tempo de pararmos de viver para nós mesmos. É tempo de crer. É tempo de compreender que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas, Ele tem compaixão das nossas necessidades, Ele vai nos abençoar. Assim nós devemos caminhar por fé.
Jovens, é tempo de crer, entregar a sua juventude ao Senhor, ao serviço a Deus. Casais, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se entregar ao Senhor. Igreja, é tempo de sermos esses discípulos que levam o pão para fora. Não é possível que nós vamos continuar com o coração duro. Mas como eu falei, a boa notícia é que Jesus tem compaixão de nós. Versículo 2: tendo compaixão dessa gente. A boa notícia é que Jesus tem compaixão, inclusive do nosso coração duro. Mas que nós não sejamos incrédulos, não busquemos sinais, nós já temos a Bíblia. O maior sinal já foi dado, que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Isso nos basta, saber que o nosso Senhor morreu por nós, ressuscitou e vai voltar um dia, como nós vemos no início do culto. Isso para nós basta, a Bíblia basta. Já é tempo de nós entregarmos tudo ao Senhor, meu irmão. E a minha oração hoje para mim e para você é que Ele mude o nosso coração, para que a gente não fique com o coração endurecido. Que nessa noite o Senhor cure a nossa dislexia espiritual.